Bom dia, paz seja convosco. Vamos para mais um Recolhendo Maná. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou vice-líder da Célula Conexão, célula que é da rede de jovens, vinculada ao ministério do Pastor Júnior, da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede de Tubarão. Quero te convidar a abrir a sua mente, ficar bem com os ouvidos espirituais atentos, porque Deus tem algo poderoso para a sua vida. Amém, querido? Vamos para o nosso Recolhendo Maná? O tema de hoje é o grande desafio da fé. E o nosso texto de referência está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, nos versículos 12 e 13. Te convido a dar um pause enquanto procura, depois acompanha a leitura comigo, amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Aleluia! Graças a Deus! Essa palavra é tremenda, né? É um versículo tremendo, Pedro ali dando um incentivo. Mas eu gostaria de fazer uma introdução um pouco mais elaborada sobre isso. Sabe, querido, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita para algumas igrejas que estavam começando. Eram pessoas que tinham acabado de receber Jesus. Eram pessoas que estavam começando a caminhada na fé. E toda grande caminhada tem que ter o seu começo. E o seu começo sempre é marcado por alguns desafios. Sabe, querido, você que tem começado a sua vida com Deus agora, tem enfrentado alguns desafios. Você talvez que está me ouvindo, está me assistindo aí no YouTube ou no Facebook, você tem percebido que a caminhada com Deus já não começa de uma maneira muito fácil, não é verdade? Talvez você tenha lutado aí contra os seus vícios, tem sido um grande desafio. Talvez você que tem problemas, talvez com drogas, bebidas, enfim, você sabe da sua dificuldade, os seus problemas de caráter, as suas crises existenciais, são desafios que a princípio se apresentam como grandes barreiras na nossa vida. Mas é o começo, você acabou de nascer de novo. Relaxa, que isso aí já vai ser fichinha para ti. Amém? À medida que nós caminhamos, os desafios vão se alterando. Você caminha e adquire resistência. E com mais resistência, você pode encarar desafios maiores. Sabe, querido, a vida é uma constante evolução e a caminhada com Deus, ela também te permite evoluir ao longo do tempo. Sabe, querido, lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre essas etapas da vida. Ele fala o seguinte no versículo 11: quando eu era menino, sentia como menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a homem, acabei com as coisas de menino. Então, querido, eu quero te dizer, não importa qual é a dificuldade que você tem enfrentado, é aquilo que você tem passado aí na sua vida. Para de se comportar como um menino. É tempo de crescer. Amém? Vamos aos aspectos da palavra de hoje. Querido, primeiro aspecto, não se surpreenda com problemas. Olha só o que Pedro orienta no começo do versículo que a gente acabou de ler. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. Querido, essas dificuldades, essas provações, elas não vêm à toa. Então você não pode simplesmente ficar surpreso e se deixar ser uma vítima da situação. Não se surpreenda, simplesmente encare, espere, vai acontecer. Você não pode agir como uma vítima, como um coitadinho. Esteja atento e esperando acontecer. Não se apavore, amém? Segundo aspecto, os problemas não são nada extraordinários. Às vezes nós criamos tempestades em copos d'água. Você não pode agir assim. Você não pode agir como um menino. Uma criança, quando ela dá uma topada no dedo, ela vem chorando, vem desesperada que ela chutou, que machucou o dedo. Um adulto não, ele sente a dor. Ele vê que está doendo, ele vê que está machucado. Mas isso não faz ele perder a noção das coisas. Ele permanece fazendo o que tem que fazer. E ele vai lá procurar o tratamento ao invés de ficar gritando. Sabe, querido, quando vem um problema, você não tem que ficar achando ele altamente extraordinário e ficar dando tanto valor para ele. Dê valor para Deus. Com certeza o seu problema não é maior que Deus. Procure o remédio. Procure o remédio, não fique olhando para o problema. Amém, querido? Terceiro aspecto que eu quero destacar.
Aceite o propósito que ele traz consigo. O problema, como eu disse, não veio à toa. O problema ele vem com um propósito para a sua vida. Sabe, querido, o apóstolo Pedro ele está usando aqui um exemplo bem interessante. Não estranheis o fogo ardente. O fogo queima, consome, pode até machucar. Mas no ouro ele é usado para refinar. Olha só que interessante. O fogo que queima e que machuca, ele é usado para refinar o ouro. Então, entenda a sua vida dessa maneira. Talvez o fogo que vem te atacando seja para refinar alguma coisa na sua vida. Seja para deixar melhor. Amém, querido? Quarto aspecto que eu vou destacar aqui. Eles devem te alegrar e não te abater. Querido, um grande problema é uma grande oportunidade. Você tem que entender que Deus colocou isso com propósito e que isso vai te levar a um lugar maior e mais distante do que você está. Você não pode ficar vinculado à circunstância. Você não pode ficar olhando para o problema. Alegre-se. Se Deus te deu um problema para resolver, é porque Ele tem uma vitória. Não, a luta é simplesmente o pretexto de Deus para te dar a vitória. Ele gosta de fazer isso contigo porque Ele quer te ver crescer. Deus não é castigador. Deus não é malévolo. Deus só quer o teu crescimento. Deus só quer o teu bem. A palavra diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Querido, eu comecei perguntando: qual é o grande desafio da fé? E o grande desafio não é não se deixar levar e abater pelos problemas. O grande desafio da fé é fortalecê-la e aumentar a certeza de que Deus está conosco em meio aos problemas. Esse é o Maná de hoje. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.